E aí pessoal, eu sou Gisele Govi e você está assistindo a Leitura Viral. Para você que está caindo de paraquedas aqui nesse canal, esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo a Leitura Viral, saiba que eu, Gisele, me mudei recentemente para São Paulo, tem assim uns 4 meses que eu me mudei para cá. E eu sou do norte, eu sou de Boa Vista, Roraima. E literalmente foi uma grande mudança na minha vida, né? Eu me mudei de um outro estado para um outro estado. E, obviamente, eu não pude trazer muitos livros, porque eu literalmente só vim com as minhas malas pra cá. E aí, o que eu consegui enfiar nas malas foi o que eu trouxe. E aí, eu vim aqui mostrar pra vocês todos os livros que eu consegui trazer de Boa Vista pra cá, pra São Paulo, comigo. Um dos livros que eu trouxe foi Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Esse livro aqui, antes de eu me mudar pra cá, tava sendo meu livro de cabeceira. Eu tava lendo, assim, antes de dormir. Enfim, ele tá até um pouco marcado, mas eu acabei não terminando. Já tem um tempo, na verdade, que ele tá na minha estante. Mas assim, é uma leitura um pouco mais densa, uma leitura mais política, então não é aquela leitura que seria confortável, digamos assim. Pra mim, pelo menos, demora um pouco pra eu tomar o ritmo dessas leituras, porém eu trouxe pra cá justamente pra que eu consiga, né, dar continuidade a essa leitura. Outro livro que eu consegui trazer também foi Em Busca de Mim, da Viola Davis. Esse livro aqui eu já li, eu já dei minha opinião aqui no canal, e tá no vídeo de leituras de 2023, então você pode checar, vou deixar aqui. Outro livro também foi Ditadura Militar, Povos Indígenas e a Igreja Católica na Amazônia. Falei certo? Ditadura Militar, Povos Indígenas e... Consegui falar. Esse livro aqui foi escrito pelo Jaci Guilherme Vieira. Ele é, inclusive, não sei se ainda é, mas na época que eu comprei, ele era um professor lá na Universidade Federal de Roraima. Eu também ainda não li esse livro, eu comecei, na verdade, mas eu ainda não finalizei. E esse livro aqui, basicamente, foi uma pesquisa que o Jaci fez em relação a ditadura militar, os povos indígenas, a Igreja Católica na Amazônia. Então, assim, é bem fininho, inclusive. Então, por isso que eu trouxe, para conseguir finalizar essa leitura. E também ter mais conhecimento acerca desse tipo de assunto, que, obviamente, né, é muito apagado diversas vezes. Mesmo que seja o nosso passado, seja registrado, inclusive, mas é muito apagado, querendo ou não. Ainda mais quando se trata de questões indígenas, né. Vou ler aqui um trecho. Ele, Jaci Guilherme, abriu os arquivos, principalmente localizados no estado de Roraima, de certa forma parco em informações, o que poderia até mesmo inviabilizar a sua pesquisa para registrar dados preciosos sobre um período sombrio da história brasileira, que ainda hoje não é permitido que o conheçamos amplamente, a ditadura militar, os povos indígenas que nesse momento estão vivendo um retorno ao passado com as queimadas na Amazônia, onde se concentra o maior número de etnias, o lugar dos seus ancestrais e com o assassinato de seus líderes. E ainda a Igreja Católica, que apesar de muitas coisas que nós possamos censurar, tem se dedicado por meio de alguns dos seus representantes a defender os povos indígenas até mesmo com a vida, como é o caso no Pará, de Irmã Dorothy. Mais um livro que eu consegui trazer foi Ser Artista, Guia para uma Carreira Sólida no Mundo da Atuação, do Marcos Montenegro com Arnaldo Bloch. Eu acho que é assim que fala. Esse livro aqui foi um presente da minha namorada, para que eu consiga dar continuidade aos meus estudos de atuação. Então, assim, foi um dos livros que eu trouxe. Na mesma pegada do estudo, em relação à atuação, temos A Preparação do Ator, do Stanislavski, né, Konstantin Stanislavski. Também ainda não li, mas isso aqui é tudo acervo para os meus estudos. Percebam que eu realmente não li todos esses livros que eu trouxe, basicamente, mas era essa a proposta mesmo, porque eu queria vir pra cá e ler livros, né? Evitar ficar gastando, comprando livros a mais, sendo que eu tinha vários na minha estante que eu ainda não tinha lido. Então, realmente, a maioria que eu vou mostrar aqui, eu ainda não li. Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi. E esse livro aqui não tem muito o que dizer, ele realmente é como se fosse um manual, um manuel, um glossário, enfim, uma bíblia, digamos assim, né, em relação à bruxaria, que existem muitas informações acerca da bruxaria, enfim. Eu ainda não li esse livro, mas em breve estarei dando esse início, esse start nesta leitura para poder, né, adquirir meu conhecimento em relação à bruxaria. Não mexe comigo não, que eu sou bruxa. Sacanagem, gente. E para quem tem preconceito, bora estudar um pouco mais, hein? Bora estudar um pouco mais, porque não é isso aí que vocês pensam, não. Ou pode ser que seja. Ok, completamente aleatório, temos aqui... Sim, é um livrinho pra estudar coreano. Tudo bom? Eu sou poliglota, tá sabendo? Tá gostando? Ai, gente, bom demais. Eu espero mesmo voltar a estudar coreano, era tão legal, eu gostava muito. Bom, basicamente, na pandemia eu virei fã do BTS, né? E quando eu tive contato com o Hangul, não sei mais nem falar, Hangul... Não sei falar mais, cara. Mas eu vou deixar aqui, ó. Hangul, sei lá. Que é basicamente o alfabeto coreano, né? Enfim,
Eu fiquei muito curiosa, porque são, assim, uns símbolos, umas letrinhas, assim, muito diferentes do que a gente tem, porque a nossa linguagem vem do alfabeto, né, do alfabeto, enfim, ABC, e o coreano não é o caso, né, ele vem realmente do Hangul, que é um alfabeto próprio, digamos assim. E eu fiquei tão curiosa para entender como que seria feita essa leitura, escrever, como que você conseguiria ler, sabe, a junção daqueles símbolos, assim, na minha cabeça, né, símbolos e tal. Fiquei muito curiosa, comecei a ver umas aulas, assim, no YouTube, e aí eu comecei a estudar, assim, fiquei quase um mês estudando todos os dias coreano, foi muito legal, eu aprendi o Hangul inteirinho, eu consigo ler algumas coisas assim em coreano, é muito esquisito, mas assim, isso foi na pandemia. Então, desde então eu parei e nunca mais voltei a estudar. Eu comprei esse livro aqui lá em Boa Vista ainda pra me incentivar a voltar com o estudo, porque eu gostava muito, isso era muito legal. E assim, eu vou conhecer o BTS um dia? Não. Eu vou pra Coreia do Sul algum dia? Não, eu nem tenho vontade de ir pra Coreia do Sul. Eu conheço algum coreano? Não. Mas é tão divertido pra mim aprender a língua, é tão satisfatório, é tão interessante. Tipo assim, é uma coisa nova, é descobrir algo novo, é fazer algo diferente, não sei explicar. Isso me deixava muito empolgada e tal. Então, espero conseguir dar continuidade a esses estudos e quem sabe eu não consiga, ó, hablar coreano. É muito difícil. É muito difícil. Enfim. Também trouxe Dois Mortos e a Morte, do Tanto Tupiaçu. Este querido paraense, meu conterrâneo nortista também, né? A diferença é que ele é do Pará e eu sou de Roraima, mas enfim. Descobri esse querido pelo Twitter, porque o Tanto postava muito, assim, algumas escrituras que ele fazia de terror, né? No Twitter, na época que existia o Twitter. E na época que eu também tinha o Twitter, porque nem o ex eu tenho agora. Mas enfim. E eu sempre gostei muito dos contos que o Tanto escrevia, postava, seja relatos sobrenaturais que aconteceram com ele ou com alguém próximo, enfim. Qualquer coisa assim que ele postava, eu, caraca, muito bom. E aí quando eu soube que ele ia lançar um livro de terror com contos, aí eu fiquei tipo assim, cara, vou só aguardar ficar barato, aí eu compro. deu certo, comprei. E como ele é de contos, eu não fico apressada pra querer ficar lendo tudo, sabe, de uma vez. Então, eu já comecei a leitura dele, desse livro, mas eu ainda não terminei. Mas eu termino cada conto para poder, né, dar uma pausa e depois continuar a leitura. Enfim, eu não consigo parar um conto assim no meio, até porque são contos bem curtinhos também. E são muito bons, cara. Vem com o marcador aqui. E eu parei aqui mesmo. E é isso. Eu também trouxe Kim Ji-young, nascida em 1982. Este livro aqui, eu já falei sobre ele, eu já li esse livro. Eu li ele aqui em São Paulo, inclusive. Eu trouxe nos primeiros meses que eu tava aqui, eu já consegui fazer essa leitura. Eu li ele em um dia, inclusive. Porém, mais informações também estão no vídeo Leituras de 2023. Leituras que eu fiz em 2023. Eu também trouxe diretamente ainda do plástico Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett. Esse livro aqui, obviamente, eu não li. Ainda está na capa, ainda está no plástico. Eu não sei se você viu o vídeo que eu falo sobre as minhas metas de leitura para esse ano, então assim, assiste lá, por favor. Esse livro aqui tá na minha meta, então esse ano eu vou estar lendo ele e trazendo mais informações para vocês aqui no Leitura Viral. Eu também trouxe O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Eu sempre erro o nome dela, porque eu penso que é Silveiro ou Siveiro, sei lá, mas é Siviero. Paola Siviero, muito obrigada por tudo, por essa obra-prima, por essa obra de arte, sabe? Por tudo, assim, obrigada por você existir. Esse aqui é um dos meus livros favoritos da vida. Ele tá ainda no plástico, mas assim, eu já contei a história dele também no vídeo de leituras para 2024, porque esse livro eu vou estar relendo esse ano. Quero muito reler esse livro. Eu li ele em 2020, se eu não me engano, a primeira vez, e foi e-book. E caras, que delícia de livro, assim. É até difícil encontrar palavras, mas assim, ele é muito bom, maravilhoso, e estarei em breve relendo. Diretamente nessa edição limitada, exclusiva e comemorativa de 30 anos, O Alquimista. É muito lindo esse negócio aqui, esse livro, muito lindo. Como é que pode? Dourado aqui também, ó, douradinho. Gente, eu sei, tá? Um pontinho rasgado aqui, tudo bem, releva, eu já superei, entendeu? O Alquimista também está na minha meta de leituras para 2024 e ele também vai ser uma releitura. Os poucos livros que eu trouxe que eu já li, eu trouxe porque eu quero reler. A maioria deles, se não todos, eu trouxe porque eu queria reler. Os que eu tinha mais aquele apego emocional, afetivo, de querer só ter ali na estante, enfim, eu realmente acabei deixando pra lá. E foquei mais nessa questão de leituras mais efetivas, né? Ainda mais porque assim que eu cheguei aqui, o canal ainda não estava pronto, enfim. E eu queria muito ter esses conteúdos pro canal, então foi sempre pensando no canal, pensando em vocês.
E por último, eu vou fazer, eu vou, fiquei até nervosa. E não é por último, tá? Mas esse aqui é o último que eu vou mostrar agora dessa remessa. Basicamente, esse é um livro que eu ainda não terminei de ler, eu tô nas últimas páginas dele, mas se eu não me engano, de acordo com as minhas contas, eu comecei a ler ele em 2022, eu acho. Então, assim, eu estou demorando muito tempo. Eu tô demorando muito tempo pra ler ele. Quem vê pensa que ele é um calhamaço desse tamanho aqui, mas na verdade ele é dessa finura aqui. Te amo! Eu trouxe também Demian nessa edição de bolso. Quando eu fui comprar esse livro não tinha aquela outra capa amarela, enfim, que tipo assim... Cara, eu não acho nenhuma das duas capas bonitas, nem essa e nem essa daqui. Mas a amarela é mais bonitinha, né? E essa aqui é a versão comum, no caso. Eu acabei comprando esse que era o que tinha na época, tava mais baratinho também e ia servir de leitura de qualquer forma. Olha como ele tá. Será que eu consigo mostrar direito? Olha como ele tá todo cagado. Todo marcado, todo dobrado, todo ferrado, todo cagado, assim, eu não sei se dá de observar. Aqui atrás dá de ver melhor, realmente, todo macetado. Mas assim, gente, por quê? Porque ele realmente cumpre a proposta dele de ser um livro de bolso. Eu realmente levava esse livro no meu bolso pra todo canto quando eu comecei a ler. E assim, não é uma leitura fácil, é uma leitura mais pesada, não é uma leitura dinâmica. A escrita do Hermann Hesse, eu não sei falar o nome dele, Hermann Hesse, é uma escrita extremamente robusta, bem complexa. Ele também traz toda a questão da psicologia analítica, os ensinamentos do Carl Jung. Então, assim, é muita questão existencialista, sabe? Questão de entender a si próprio, compreender suas questões, entender as questões do outro, enfim. Então, envolve muitos pensamentos pessoais, crescimento, reflexões humanas, enfim. O que eu considero já muito complexo por si só. Você vai estar lidando ali com a cabeça de uma pessoa, que no caso é o personagem principal, o Sinclair, em que ele, né, você começa a acompanhar ele desde criancinha, assim, mais ou menos, até ele vai crescendo, enfim. Eu não terminei, né, gente? Tô só falando aqui, mas eu tô nas últimas páginas. Mas você vai acompanhando um pouco da vida dele, e em um determinado momento, ele se depara com quem? Com o Demian, o dito cujo que dá nome ao livro. Que é uma pessoa que vai fazer com que mude completamente todos os viés que ele tem, sabe? Os pensamentos, as opiniões, tudo que era de concreto que ele acreditava, agora tá sendo tudo, ó, pá, pá, pá. E ele vai ter que lidar com tudo isso, em redescobrir as coisas, redescobrir a forma de visualizar o mundo, enfim. É muito intenso e como eu já tinha toda uma bagagem da psicologia analítica, enfim, né, dos ensinamentos do Carl Jung, eu consegui também adentrar ainda mais na leitura desse livro de uma forma que foi muito satisfatória pra mim. Então, assim, por não ser uma leitura fácil, eu realmente, assim, lia um pouco, parava. Aí, dias depois, eu voltava à leitura. Só que, assim, foi um ritmo que eu me encontrei fazendo sem perceber. Não é porque, cara, tá muito difícil de ler, eu vou ler só daqui a 20 dias. Eu guardo e daqui a 20 dias eu volto a ler. Não, eu não percebia, só ia acontecendo, sabe? E aí acabou que anos se passaram e eu ainda tô nessa. Então, assim, às vezes eu levo ele na minha bolsa, independente se eu vou ler algum livro ou não quando eu saio. Aí, às vezes eu leio ele, às vezes eu não leio, enfim. E acabou que nunca terminei de ler. E quando eu terminar de ler esse livro aqui, vai ter um vídeo só pra ele, porque ele merece. O livrinho dessa grossura aqui que tá demorando 2 anos pra eu ler. É porque eu não quero que acabe, é tão bom. Te amo. Ó, tudo marcadinho. Aproveitando que você tá por aqui, não se esquece de deixar o like se você estiver gostando, tá? Não estou coagindo ninguém a fazer isso, então, ó, se você estiver gostando, deixa o seu like aqui. Se inscreva no Leitura Viral, sinta-se livre, tá bom? Pra fazer parte dessa comunidade e ver o Leitura Viral crescendo junto comigo. Ok, esses foram todos os livros que eu considero realmente muitos, que eu consegui trazer nas minhas malas, socando. Aonde tinha espaço ali eu tava colocando. E aí o que acontece? Assim que eu cheguei aqui em São Paulo, uns 2 meses depois, eu reencontrei a minha família em um outro estado. Então eu falei assim, maninho, por favor, me envie alguns livros também. Então eu pedi para ele trazer alguns livros meus, né? E eu selecionei lá exatamente quais eu queria. E aí ele conseguiu trazer. E agora eu vou mostrar para vocês esses que eu consegui buscar depois nos meus braços. Ele trouxe para mim The Magic Misfits, que basicamente é uma história escrita pelo Neil Patrick Harris, né? Para quem não conhece, é esse moço aqui de How I Met Your Mother, né? O Barney, enfim. Eu basicamente resolvi comprar esse livro uns bons anos atrás porque eu queria praticar meu inglês. Eu até comecei a ler e tal, é bem legalzinha a história, mas acabou não engatando e realmente faz muito tempo, então eu não lembro de quase nada. E aí eu pensei, caras, eu preciso exercitar o meu inglês, então seria bom trazer esse livro lá de Boa Vista pra cá. Então foi pensando nisso que eu trouxe ele. Ele é até um pouco riscadinho aqui de quando eu comecei a ler,
Ai, por que livro em inglês é assim, né? Eu não gosto, que não tem orelha. Aí essas edições assim, paperback, sei mais nem falar, tá vendo? Por isso que eu preciso exercitar. Eu não gosto muito não vou mentir. Aí com o tempo você vai lendo, ela vai ficando assim, ó, aberta. Ridículo. Os nossos livros brasileiros pisam demais, pisam muito. Enfim, basicamente era esse mesmo propósito. Ele também trouxe No Tempo dos Feiticeiros, da Cressida Cowell. E esse livro aqui também era para ser uma releitura, eu digo no passado porque já aconteceu, eu já reli ele e em breve estarei trazendo mais informações. Ele estava na minha wishlist de leituras para 2024 e eu já finalizei essa leitura. Falarei em breve, obviamente, se minha opinião mudou, se eu gostei, se é uma releitura boa, se não foi, enfim. Deixo pro próximo vídeo, hein? Vou por aí. É isso aí. Eu acho importante também dizer que essa autora é a mesma de Como Treinar o Seu Dragão. Só isso mesmo. Outro livro também que ele conseguiu trazer é Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. E assim, quando eu recebi esse livro, eu recebi ele pelo Turista Literário, né? Tem alguma informação aqui? Às vezes o turista deixa sua marca. Não. Eu recebi ele pelo Turista Literário, que eu assinava lá em 2017, 2018, então faz muito tempo que eu assinava o Turista. E eu recebi naquela época, mas eu nunca acabei lendo esse livro. E eu já li outro livro. Oxe, que barulho foi esse? E eu já li outro livro da autora, que é Tudo Que Nunca Contei. E, nossa, que livro bom, meu senhor. É muito bom. Eu não sei como, tipo, depois que eu li Tudo Que Nunca Contei, eu fiquei, cara, que livro bom. Por que eu não dei continuidade nesse aqui? Aí lançou a série, e não sei o que, nananã, e todo mundo falou sobre, sabe? Eu perdi muito o time. Eu recebi isso aqui antes da série ser lançada. Mesmo assim, eu não li. Aí, assim, eu fiquei pensando, cara, deve ser uma leitura muito boa. Eu já gosto da escrita da Celeste Ng, eu já gosto da narrativa que ela constrói, enfim. Então, resolvi trazer, porque ainda não tinha lido. Enfim, irei ler. Não sei quando, mas eu irei. Ele também conseguiu trazer Eu, Tituba, Bruxa de Salem, da Maryse Condé. Esse livro aqui já tá até um pouquinho marcado, porque eu também comecei a leitura dele. Eu já expliquei também, porque ele tá na minha meta. Tá, eu citei ele no vídeo do wishlist de 2024, entendeu? E o que eu falei lá? Não vou dizer não, aí você vai lá e assiste e você vai ver o que eu disse sobre esse livro aqui. Mas enfim, é isso. Tô brincando, tudo por você. Tudo por você. Esse livro aqui eu comecei a ler numa época em que eu não tava conseguindo me prender muito em leituras, independente se fosse uma leitura muito boa ou não. E essa escrita aqui é maravilhosa, a narrativa é muito boa e eu lembro de gostar muito da história enquanto eu estava lendo. Só que acabou que eu não consegui dar continuidade e aí foi por isso, mas eu quero muito dar continuidade e finalizar esse ano essa leitura. Na mesma pegada tem Todos os Santos Malditos, da Meg Stiefvater. Na mesma pegada eu digo que eu também comecei a ler ele alguns anos atrás, nessa mesma época do Eu, Tituba, e eu não tava, né, me prendendo, enfim. Então eu acabei deixando pra lá e não continuei a leitura, mas esse ano vai sair, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E talvez você esteja achando familiar o nome da autora, da Meg Stiefvater. É porque ela escreveu também Os Garotos Corvos, que é uma das minhas sagas favoritas. Eu amo! Outro livro também que meu irmão conseguiu trazer foi Jung, o Mapa da Alma, do Murray Stein. E basicamente esse livro é uma introdução à psicologia analítica. Pra quem não sabe, eu sou formada em psicologia. Sou psicóloga? Não, porque eu não atuo na área. Mas o meu TCC eu resolvi fazer voltada para a vertente da psicologia analítica. Então, eu que não sabia de nada da psicologia analítica, eu tinha só uma orientadora e um sonho. E uma orientadora junguiana, claro, né, que se utiliza da vertente da psicologia analítica para trabalhar, enfim. Eu resolvi me arriscar e estudar a palavra desse homem, do Jung, não do Murray Stein, mas enfim. E acabou dando muito certo o meu TCC, eu amei demais, e inclusive envolve BTS. Porque o BTS, sim, eles fizeram um álbum inspirado completamente nos ensinamentos do Jung. E esse livro aqui foi dado como base. Tanto que se você entrar na Amazon, nesse livro bem aqui, e for lá nos comentários, vai estar um monte de ARMY, um monte de fã do BTS falando assim, vim aqui pelo BTS, não sei o quê. Então, assim, esse livro, ele é uma introdução à psicologia analítica, ele traz de uma forma bem resumida e com palavras que são completamente entendíveis para quem não estuda psicologia, para quem não está na área, enfim. Ou seja, para você que tem interesse, eu tenho certeza que seria uma leitura interessante para você, porque não seria didática, digamos assim, no sentido de você estar utilizando para fins de apenas estudos, sabe? Não, você pode estar utilizando aqui para adquirir um conhecimento e pensar sobre a vida. Enfim, o que eu quero dizer é que dá para você ler, não se preocupe, não é uma leitura difícil, enfim, é muito tranquila na verdade. E aí nessa mesma pegada eu também acabei trazendo Os Fundamentos da Psicologia Analítica, do Carl Jung. Esse aqui foram seminários que foram transcritos e se tornaram esse livro aqui, seminários que ele fez. E eu também utilizei para
pro meu TCC, né, pros estudos do meu TCC. Aí, assim, porque aqui do nada eu resolvi trazer, né, 2 livros do Jung, assim, do Neida, sendo que eu já me formei há um tempão e etc, e eu não sou psicóloga, não atuo na área. Basicamente, desde que eu escolhi o Jung pra fazer meu TCC, meio que ele começou a me perseguir, assim, na minha vida, entendeu? O bichinho já tá lá no caixão há muito tempo já, mas ele começou a me perseguir. E ele começou a me perseguir basicamente em outros campos, assim, da minha vida, sabe? Eu, cara, não vou seguir com psicologia, sei lá, vou fazer um curso aqui de roteiro pra cinema. Lá estava o Jung com seus arquétipos. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí apareceu o Jung. Ai, não sei o que, não sei o que. Gente, eu fui fazer um curso de moda, de personal stylist, e tava lá o Jung e seus arquétipos. Pensei, mano, não, esse cara realmente tá me perseguindo muito. É na psicologia, é no cinema, é no estilo, do Neidas. Aí eu, caras, vamos se aprofundar um pouco mais, ler um pouco mais. Vai ser útil pra mim de alguma forma na carreira que eu quero seguir agora. Eu resolvi pedir realmente pro meu irmão trazer esses livros para que eu realmente utilize eles como forma de estudo. E foi isso mesmo, é isso aí. Estamos chegando ao fim, é sério. Bom, eu pedi também para ele trazer A Dança da Floresta, da Juliette Marillier. Não sei falar. Juliette Marillier. Esse livro aqui, ele é um livro que eu comprei já tem um bom tempo. Acho que foi na época da pandemia ou depois, enfim. Mas eu já mostrei ele aqui. Ele é quase um calhamaço. É um calhamaço. E ele tem essa jacket maravilhosa, mas a capa consegue ser mais linda ainda, tipo... Ai, esse livro é muito lindo. É uma pegada mais fantasiosa também, e todo mundo que eu já vi que leu gostou muito. E eu não sei muito também da história, porque quem tá assistindo aqui os vídeos de leitura viral talvez tenha percebido que eu não gosto muito de saber muitas informações sobre o livro. Depende muito, mas na maioria das vezes eu prefiro não saber de nada. Se eu sei que é fantasia, algum gênero específico que eu gosto, enfim, ou que pessoas que têm um estilo parecido com o meu de leitura estão gostando também, eu começo já a me interessar e tento ler, sabe? Mas no geral, eu realmente evito um pouco, então não sei me dizer qualquer coisa sobre esta leitura aqui. Esse livro aqui é da editora Wish, eu lembro que na época eu tava apoiando no Catarse e foi uma experiência muito boa, porque sempre que ia atingindo a meta, iam aparecendo mais mimos, como foi o caso da jacket, o marca-página, esse cartãozinho aqui com o autógrafo da autora, enfim, a fitinha, enfim, muito legal apoiar esses projetos no Catarse. E eu também comprei da editora Wish esse livro aqui, Os Contos de Fadas Celtas. Esse livro é muito lindo. Ele só não é mais lindo porque lá em Boa Vista eu também tinha mais outros 2, que eram contos de fadas mesmo, e o contos de fadas nórdicos. Vou deixar por aqui as imagens pra vocês darem uma olhada. E eles, um do lado do outro, era a coisa mais linda. Aí eu lembro que eu olhei assim pros 3 e pensei, eu quero trazer um desses 3, porque eu sei que não vai dar pro meu irmão trazer os 3. É pedir demais. Olha o tanto de coisa que ele já trouxe. Capa dura e tudo. E o Dança da Floresta também é capa dura, então assim, aí eu tive que escolher. Eu acabei escolhendo Contos de Fadas Celtas porque, bom, eu já fiz um intercâmbio lá pra Irlanda e qualquer tipo de história que envolva o país me gera muitas boas lembranças, um afeto indescritível. E a questão cultural deles eu acho maravilhosa. Então, adentrar mais ainda em relação a esses contos que são perpetuados por lá, ou que são mais conhecidos também, ou que foram originários, né, de lá, me deixa muito curiosa também. Eu amo contos de fadas no geral, eu amo histórias que sejam, sei lá, lendas urbanas, lendas rurais, enfim, qualquer coisa que passe no país, ali na cidade, enfim, e que aquilo faça parte da cultura também. Então isso tudo me atrai demais. E foi por isso que eu acabei escolhendo esse daqui. Mas o Contos de Fadas eu já comecei a ler. E aí, por exemplo, eu li o da Ariel, o Conto da Pequena Sereia, que é o original, né? E caras, que loucura. Que loucura. Bom, esses foram os livros que meu irmão conseguiu trazer pra mim, então todos esses são os livros que eu consegui reunir lá de Boa Vista pra cá, pra São Paulo. Tem alguns gatos pingados aqui nesse nicho, nessa estante, que são alguns que eu fui comprando assim que eu cheguei aqui. E eu gostaria de fazer uma honrosa ao volume 1 do mangá Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, porque eu pedi pra ele trazer, mas ele acabou esquecendo. E aí quando ele foi me entregar os meus livros, eu acabei percebendo um pouquinho depois e fiquei... Aí eu tinha pedido pra ele trazer só o volume 1, porque eu já tinha, eu acho que até o 13, se eu não me engano. E eu amo Kimetsu no Yaiba. Eu adoro. Olha eles aqui. Dá pra ver? Eu amo
Eu amo Demon Slayer. E eu fico com saudade, sabe? Eu sinto falta. Eu gosto de ficar lendo e assim, eu amo o anime, amo. Mas os mangás são muito bons também, assim, são muito bons. E eu já tive experiência que eu assisti um anime e gostei, e aí quando eu fui ler o mangá eu fiquei meio assim, tipo, não é tão bom. Por incrível que pareça, às vezes o mangá não é tudo aquilo, mas o mangá consegue ser tão bom quanto. Então aqui minha menção honrosa pra ele que não veio, pra ele que ficou lá. Mas tá tudo bem, né? Eu não vou nem reclamei, porque o tanto de coisa que meu irmão trouxe, pelo amor de Deus, na mala não é brincadeira, não. E essa foi a lista de todos os livros que eu consegui trazer pra cá. Vocês já leram algum desses livros? Eu quero saber. Inclusive, como vocês viram, né? A maioria deles eu ainda não li. Então, assim, vocês indicam que eu comece por algum deles aqui? Qual é a ordem que vocês me indicariam? Tipo assim, o top 3. Começa com esse, depois com esse, depois com esse. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? E já aproveito também para informar que na descrição desse vídeo você vai encontrar cada um desses livros com o link da Amazon, que é o meu link de afiliada, onde você fazendo as compras com esses links, você vai estar me ajudando o canal, patrocinando de uma forma gratuita, sem que você esteja gastando dinheiros com isso. E você pode usar o meu link para comprar absolutamente qualquer coisa que tiver na Amazon. Pode ser um apontador, um papel, um livro, qualquer coisa que você quiser comprar na Amazon. Você pode usar o meu link que vai estar na descrição, mas eu também facilitei caso você se interesse, né, por algum desses livros. E aí coloquei lá o link de cada livro, tá bom? Me siga também, se for do seu interesse, nas minhas redes sociais. Se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com quem também gosta desse tipo de assunto. Espero que você tenha gostado. E também se quiser deixar seu feedback, né, do que você achou do vídeo, enfim. Estou aqui para receber críticas. Claro que eu não aceito calada, aquelas. Enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui e um beijo.